Olá, voltamos para a nossa quinta aula da disciplina de comunicação e linguagem aplicada à segurança pública. Sou o professor Sandro Dornelles e eu trabalho a parte de linguagem nessa disciplina. Hoje trabalharemos nessa aula o assunto figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Então nós temos figuras a serem estudadas, figuras de semelhança, que é comparação, metáfora, catacrese, prosopopeia e sinestesia. Trabalharemos também as figuras tá, de implicação mútua, de contiguidade, metonímia, sinédoque, antítese, paradoxo, oxímoro e preterição. Veremos também eufemismo, hipérbole, apóstrofe, graduação, repetições e aliteração. Tá? Cada uma com uma situação principalmente voltada à linguagem, né? Eu vou tentar trazer para o nosso dia a dia. Então, nas figuras que nós temos de semânticas, sintáticas e fonéticas. Então, uma brincadeirinha aqui, né? Perigo, depressão na pista. Então, esse depressão aqui, o que está querendo dizer que é um tipo de relevo, né? Nós temos 4 tipos de relevo: planalto, planície, depressão e montanhas, tá? Depressão é aquela que é abaixo do nível do mar. E aqui, no caso, uma brincadeirinha dos 3 rapazes aí, tá? Fazendo uma brincadeira com a doença depressão. E lembrando que depressão não é brincadeira, tá certo? É uma doença séria, a gente tem que dar muita atenção às pessoas que têm essa doença, tá? As figuras semânticas, perífrase, antítese, paradoxo, eufemismo, hipérbole e ironia, tá? Também temos a metáfora, a comparação, a prosopopeia, a sinestesia, catacrese e metonímia. A gente vai ver uma de cada vez, certo? Citar exemplos. E nessa aula, vou fazer uma coisa diferente, tá? Vou fazer alguns exercícios, até para ver como é que a gente vai cobrar na prova, tá? No final do módulo 1, tá? Metáfora, tá? É o uso de um emprego com outro sentido. Tá? É uma comparação sem a palavra como. É uma comparação sem o conectivo. É uma comparação subentendida. Sua boca é um cadeado. A sua boca é como um cadeado. O meu corpo é uma fogueira. Meu corpo é como uma fogueira. Certinho? Então, olha só. E a comparação, pessoal? Como é que a gente vai trabalhar a comparação? É uma aproximação de 2 termos entre os quais existe uma relação de semelhança, como na metáfora. Só que agora tem o conectivo, tá? Que realça essa qualidade do primeiro termo. E há poeta que são artistas e trabalham nos seus versos como carpinteiro nas tábuas. Então, está comparando o poeta ao carpinteiro, tá? Principais conectivos da comparação: feito, pelo qual, assim como, tá? Sempre que tiver na dúvida se é comparação, troca o conectivo por como. Se couber como nessa comparação, é comparação, tá? Mais do que, menos do que, melhor que, pior que, sempre que dá a ideia de comparação. Eu estou comparando uma coisa com a outra. Então, nós já vimos a comparação, que tem que ter o conectivo. A metáfora é uma comparação disfarçada. Tá? Não aparece esse conectivo, ele é subentendido. Prosopopeia, tá? Consiste em atribuir a seres inanimados ou irracionais ações e sentimentos humanos. Ah, cidade maliciosa. Opa, a cidade é um ser animado. Como é que ela vai ser maliciosa de arte, olhos de ressaca? Que das Índias guardou a vontade de andar. Como é que a cidade, tá, vai guardar a vontade de andar nua? Tá? Então, Ferreira Goulart aqui deu características humanas a um ser inanimado, que é a cidade. Essa é a prosopopeia. Sinestesia, tá? É união, tá? É uma metáfora
que consiste a união de impressões sensoriais diferentes, ou seja, os nossos 5 sentidos, tá? Então, se eu falo aqui, recebeu um doce abraço da namorada. Doce é paladar, abraço é pelo toque, é pelo tato. Então, eu não usei 2 sentidos diferentes? Sim. Então, é sinestesia. A luz crua. Luz remete à visão, tá certo? Crua remete ao paladar. Então, eu uni aqui 2 sentidos, então eu tenho uma sinestesia. A luz crua da madrugada invadia meu quarto. Então, eu uni 2 sentidos aqui, então eu tenho uma sinestesia, pessoal. Eu tenho uma sinestesia. Então, vamos lá. Catacrese. Catacrese. Então, a catacrese, tá? É uma metáfora também, mas desgastada pelo uso excessivo. Sentou-se no braço da poltrona. Poltrona não tem braço, né? Então, por falta de um termo próprio para designar determinadas coisas, tá? A gente usa até órgãos humanos, né? Não me lembro do seu nome, mas ainda vejo suas eternas maçãs do rosto, maçã do rosto. Quer dizer, por falta de outro termo, tá? Eu uso uma catacrese. Asa da xícara, tá certo? Pé da mesa. Então, esse emprego de uma figura de linguagem, né? Que é uma conotativa. Conotativa é uma figura de linguagem, denotativa é, é o uso real daquela expressão, para o que ela foi criada. Então, catacrese, orelha do livro, dente de alho, tá certo? O termo engarrafamento, usado para designar congestionamento de automóveis, tá? O verbo embarcar, tá? Usado no sentido de entrar no carro. Então, engarrafamento vem de garrafa, embarcar vem de barco, tá certo? No avião, o 3 são exemplos de catacrese. Muitos nem se deram conta disso, né? Muitos a gente nem sabia disso. Metonímia é a substituição do sentido, tá, de uma palavra, de uma expressão, por outro, tá certo? E tem entre eles uma lógica, tá? Eu vou trocar o autor pela obra. O autor pela obra. Ouvi Mozart com emoção. Então, eu ouvi a música do Mozart com emoção. Leio Graciliano Ramos porque ele fala na realidade brasileira. Eu leio um livro, leio um romance, leio a obra de Graciliano Ramos, tá certo? Ele comemorou tomando um copo de caipirinha. Ele não toma um copo de caipirinha, tá certo? Então, são, são substituições, autor pela obra, tá certo? A música pelo cantor. Então, metonímia é asas cortam o céu do Pantanal. Então, as andorinhas, né? Os pássaros, e assim por diante. Então, nós temos a parte pelo todo, o bonde passa cheio de pernas. São pessoas, né? São muitas as famílias que procuram um teto para morar, uma casa. Tá certo? Singular pelo plural. Todo homem tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Então, o homem pela humanidade. A mulher foi chamada para ir às ruas, tá certo? Contra a violência. Então, não é apenas a mulher, são todas as mulheres que foram chamadas à rua para brigar pelos seus direitos contra a violência, tá certo? A gente pode trocar o abstrato pelo concreto, a juventude é corajosa e nem sempre consequente. A juventude pelos jovens, a infância é saudavelmente desordeira, a infância é pelas crianças, tá? E o efeito pela causa, e vice-versa. A indústria despejam a morte nos rios, ou seja, a poluição. Com muito suor, o operário construiu sua casa, troca o suor pelo trabalho. Vocês vão perceber que a metonímia ela é muito constante, ela é muito presente, tá? Não só na poesia, até no nosso dia a dia.
Até num discurso, lá numa audiência, o nosso advogado usa até para ter mais eloquência, né? Para dar mais ênfase ao que se está falando. Perífrase, tá? A expressão que designa um ser através de suas características ou atributos. Cidade-luz, tá? Paris. A cidade-luz continua atraindo visitantes do mundo todo. Cidade-luz, Paris. Cidade Branca, Corumbá, Cidade Morena, Campo Grande, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. O povo lusitano foi bastante satirizado por Gil Vicente, povo lusitano, pelos portugueses, tá? Então, perífrase, então, designa pelas suas características, por seus atributos, as mais comuns, né? Cidade Luz, Paris, Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, tá? Aqui no Mato Grosso do Sul, sei que tem alunos de todo lugar do Brasil, Cidade Branca, Corumbá, Cidade Morena, a nossa Campo Grande, tá? Então, quando indica uma pessoa, tá? Ela recebe o nome de antonomásia. Isso aqui a gente vai voltar para revisar, a gente volta o vídeo, são vídeos pequenos que eu faço, no máximo meia hora. Então, quiser revisar, na hora de fazer o exercício, até de fazer a prova, ela pode ser com consulta, porque é uma prova online. Então, você consulta aqui, tá? Esse vídeo é gravado no YouTube, mas fica à disposição na plataforma. O Príncipe dos Poetas também teve outras atividades que o tornaram famoso. Então, o Príncipe dos Poetas, Olavo Braz Guimarães Bilac, Olavo Bilac, patrono do serviço militar, né? Essa aula que está sendo gravada dia 15 de dezembro, mais 16 de dezembro, aniversário de Olavo Bilac, que é o dia do reservista, né? Dia do reservista. O presidente dos pobres suicidou-se em 1954. Quem é o presidente dos pobres? Getúlio Vargas, a dama do teatro brasileiro, foi indicada para o Oscar. Tá? A dama do teatro, Fernanda Montenegro, esse ano, provavelmente, tá? A sua filha, Fernanda Torres, talvez seja indicada para o Oscar também. A Dama de Ferro, Margaret Thatcher, né? Então, perífrase. Então, é quando fala de pessoa, a gente chama de antonomásia. Antítese. Tem que tomar muito cuidado com essa figura de linguagem, tá? É emprego de palavras, de termos, aqui, ó. Antíteses são palavras de sentidos opostos. Tristeza não tem fim, felicidade, sim, Vinícius de Moraes, né? Tristeza, felicidade dentro de um mesmo contexto. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens, adormecer as crianças. Adormecer, acordar, são palavras com sentidos opostos, sentidos contrários. Então, elas formam uma figura de linguagem chamada antítese. Há de surgir uma estrela no céu cada vez que você sorrir. Há de se apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. Gilberto Gil. Então, sorrir e chorar são figuras de linguagem que a gente chama de antítese. Agora, quando eu tiver uma oposição em questão de ideias mais aprofundadas, tá? Então, quando são ideias contraditórias, ideias opostas, aí nós temos um paradoxo. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Como é que dói e não se sente? Tá certo? Então, são ideias contraditórias. Tá certo? No discurso sindicalista, afirmou que o operário, quanto mais trabalha, mais tem dificuldades econômicas. Como é que pode? Tá? Quanto mais ele trabalha, pior fica a vida dele. Tá? Para se viver do amor, há que se esquecer o amor. Então, não são contraditórias. Tá? Então, esse é o paradoxo, ele é mais complexo um pouco que a antítese. A antítese são palavras opostas, paradoxos são ideias contraditórias, ideias opostas. Nós temos o eufemismo, tá? Que consiste em abrandar, consiste em suavizar, tá? Uma expressão de sentido desagradável. Aqueles homens públicos apropriaram-se do dinheiro, ou seja, roubaram o dinheiro.
Cássia Eller partiu dessa para melhor, ou seja, ela morreu, tá certo? Ele não está mais entre nós, ele morreu, certinho? Eufemismo. Hipérbole é o exagero, né? É exagero. Então, ele torna mais expressiva uma ideia. Ela gastou rios de dinheiro, ou seja, ela gastou tudo que tinha, né? Exageradamente. Estou morrendo de fome. Então, você está com muita fome. Morro de medo de fogos de artifício. Então, rios de neve em água convertida. Então, a figura do exagero, a hipérbole, né? Olha aqui. Ufa, estou cheio. Você poderia ter dito que está satisfeito. Acho mais apropriado. Pois bem, estou satisfeito de você. Então, uma ironia, né? Uma brincadeirinha aqui. Ironia. Tá? A gente tem a, o costume de ser um pouco irônico às vezes. Então vamos lá. Ironia é a inversão de sentido, afirma-se o contrário do que se pensa, visando a sátira, tentando até ridicularizar. Tá? O ruim da ironia é quando não te entendem. Quem parece idiota é você. Tá? Só que é uma brincadeirinha aqui na tira. Lembra do filho da vizinha? Virou bandido. De qual ministério? Tá? Uma ironia. Está comparando todos os políticos a bandidos. Sem ovos, você precisa de um plano de ajuda do governo. Tá certo? Está falando para o coelhinho ali que ele precisa de uma política pública. Está precisando de ajuda, tá? Para que ele possa trabalhar nessa Páscoa, né? Na próxima Páscoa. Então, a gente viu de maneira que breve, tá? As principais figuras de linguagem. Na sequência, vou trabalhar uma listinha aqui com 10 questões, tá? Em textos preparados, até para a gente ver como é que a gente vê no dia a dia a figura de linguagem. Já voltamos. É isso aí.